Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje a gente está falando sobre a imigração libanesa através da família Bicalil com Eliane Bicalil de Moura, né? Eliane, a gente falou então dessa questão do encontro que os seus avós tiveram, né? Essa coisa da imigração libanesa, primeiro para o centro-norte fluminense, depois esse retorno para Friburgo e o primeiro estabelecimento. São muitos, né, os imigrantes libaneses aqui em Nova Friburgo, né? A sua família está entre uma delas. É curioso que quando a gente olha esse comércio assim do centro da cidade, tinham muitos libaneses ali. Praticamente vocês dominavam o comércio, né, entre a antiga General Orgolo, que é Alberto Browne, e a praça, né? Foram muitos, eu cheguei, né, a fazer um levantamento, não terminei ainda, mas eu estou com mais de 70 estabelecimentos. Mais de 70? Ao mesmo tempo. Ali no Alberto Browne, pegando Alberto Browne, Rua São João, isso, a praça, esse centro todo. Nossa, o centro só tinha libaneses. Janaí, deixa eu ajudar a Eliane nisso aí. Ela está falando mais de 70 casas de comércio desse pessoal. Entre essas famosas casas que ela está falando, a mais antiga, sempre a gente ouviu falar, era da família Eujaique, que era a Camisaria Friburgo, que sempre ficou ali naquela esquina de Farinha Filho, hoje está propriamente na Farinha Filho propriamente dita. Depois, essa casa libanesa, de 1920, completando os friburguenses 100 anos, não é qualquer hora que se comemora, mas ali tinha, ali, Janaína, onde tem o Castelinho, tinha uma loja famosa das roupas chiques de Friburgo. Ao primeiro barateiro, da Dona Geni. Dona Geni era da família Badim, e ficou anos e anos. Quando uma pessoa queria fazer um vestido de uma grande festa, estava aquela fazenda exposta na presença ali da rua ali onde é o Castelinho. O nome é curioso, como é que é? Ao primeiro barateiro. É curioso, e era uma casa de muito boas, bem instalada, ela pegava aquela frente toda ali, ao lado da única, onde hoje tem o Castelinho. Ali era Reduto de Espanhol, né? Então. E ali, a casa vantajosa era da família Assaide, lá em frente à prefeitura, aonde tem hoje aquele prédio da Oi. Do outro lado, também libaneses, a casa vencedora de Álvaro Pontes, uma outra casa famosa de Friburgo. Depois, do mesmo em frente à prefeitura, é uma casa do sogro do Jorginho Bicalil, que era seu Alexandre Chine. Seu Alexandre Chine nasceu na Palestina, né? É o pai de uma das moças que era considerada a grande miss em Friburgo durante muitos anos, que chamava-se, é viva até hoje, Neif Chine, né? Tinha uma outra casa também famosa, que era a Casa do Barulho, essa mais tarde, que foi montada o José Calil Gastim. Ele trabalhou na Vantajosa, mais tarde ele montou uma Casa do Barulho, ali onde é mais ou menos a Ariosto Bento de Melo, por ali. Essa casa foi muito, roupas muito bem. Mais tarde, aí vieram do Carmo uma outra família, do Carlinho da Casa Cláudia, também, eles especializada em tecidos, né? Hoje, às vezes, a pessoa procura um tecido em Friburgo e já não encontra. Você tem poucas lojas, e essas lojas todas, havia uma outra também, essa era menor, era um armarinho também. A Casa Chaleira, que a gente não pode deixar de falar, a Casa Chaleira do seu José Naum Bechara. Aí você falou, né? Tem do Jorge Turco também? Não, Jorge Turco era restaurante. Não, pois mas ali no também centro. famosa, também né? era, o bar do Jorge Turco. E havia o bar do Jorge Turco, ele fazia uma comida tão boa, o Jorge Turco, que os libaneses tradicionais
determinados dias, eles marcavam o almoço do grupo e o Jorge, então, preparava aquela comida típica árabe, né? Aliás, essa história de turco, né? Vocês eram muito chamados de turco, Muito. né? Mas Aliás, só eram uma chamados de correção, Juca, só uma coisa rápida. A dona Geni era da Síria. Da Síria? É, então era a única síria aqui de Friburgo. Ah, tá. É, a dona Geni. Dona Geni. Porque os outros eram libaneses. Libanesa, né? Mas então você vê, isso eu estou lembrando assim, aquelas casas mais lembradas Mas aí da época, você né? citou boa Mas parte muda, aí. como ela falou, são mais de 70 e tal. E a gente poderia ver isso pelos outros bairros de Friburgo mais tarde, na medida que a cidade cresceu. Né? Mas, Eliane, esse dado que você deu é interessante. 70 que você já contabilizou. Já mais ou menos isso aí, porque eu queria até fazer eu estou com um mapa mesmo, né, fazendo uma localização, porque isso aí é uma coisa muito interessante, era uma coisa impressionante, a economia girando em torno dessas lojas todas ali na Alberto Brown. Inclusive a Casa do Dragão, né? Do Zarifo. E todos eles... Casa do Dragão, material esportivo Armarinho. Sabe o que é? Esquina de Rua São João com a praça. E era um ponto de encontro de muitos anos, né? O Jorge Alcar também, né? Tinha loja ali. Casa Carioca. Quantas vezes eu fui na Casa Carioca do seu Jorge Alcar e depois do filho do Zé também, que ficou muitos anos com o pai, seu Jorge. Eu rodava isso tudo naquela casa da Madame Santana. Lá ela fazia a Jur, né? Ponto de Ajur. Ajur. Então eu saía do Village, mamãe encomendava, eu ia lá. Essas lojas, elas marcaram época, né? Marcaram e todos se dando bem, não tinha problema nenhum. A dona Geni se dando com todo mundo ali, comprando os tecidos dela, que eram lindos, eu ainda me lembro da loja dela, né? Agora, havia muita estigmatização, né, com o turco, e eles, os primeiros, realmente passaram por umas situações bem... Eram chamados de turcos. Eram chamados de turco de uma maneira muito pejorativa, muito pejorativa. Então, eles sentiram muito, né? Eles eram chamados de turcos porque eles chegaram aqui ainda com passaporte do Império Turco Otomano. Né? O meu avô chegou com passaporte sírio. Mas que fazia parte do Império Turco Otomano. Então, ficou turco por conta disso. Né? Achavam que todos que vinham eram turcos, né? E, no entanto, eles sofreram com os turcos, né? Com o domínio. Pois é, justamente. Então, sofreram muito. Interessante. Depois, mais tarde, um outro grupo já de libaneses, turcos, sírios, etc., eles começaram a investir na área das sapatarias, quando os sapatos começaram a surgir. Sapataria Salomão, lá no final do Alberto Brown, sapataria do Benoni e do Amil, né? Era uma sapataria do Alfredo Salomão, na esquina também da Monsenhor Miranda, né? Dali eles começaram a investir no outro ramo. Porque, por exemplo, a minha tem uns 10 anos, de 10 a 12 anos, o meu irmão, ele já deu uma continuidade à nossa loja, né? Por conta aumentou a loja e tudo. Aí ele já colocou mais coisas. Eu acho que com o tempo as lojas vão, né? Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com Eliane Abicalil na Velha Nova Friburgo.